Brasil inteiro, aqui direto da Rede Vida de Televisão, para o Brasil inteiro. Bendita hora, o melhor, o maior e mais humilde programa da televisão. Nós falamos que somos os maiores de todos os tempos. Maiores de todos. É verdade, ó, o programa aqui é bom. Doutor, a senhora tem que saber, porque a gente só tem a nossa como que é? A nota de corte ali em cima, né? Só vem os melhores. Os mais bonitos. Isso aí, ó. Eu assisti seu programa. Mas é verdade. E a senhora sabe por que nós chamamos a senhora, né? Por causa disso. Muito obrigada, já me senti lisonjeada. Verdade. Obrigado. Vou começar. Doutora Suzy Vieira, cirurgiã plástica, muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado, eu que agradeço. Muito obrigado mesmo. Prazer. A gente fica muito feliz. A Natália Silva é da televisão, da Melissa da Imaculada, gerente de marketing lá da televisão, né? E de todo o complexo de comunicação. Obrigado, viu? Obrigada, padre. Um prazer estar aqui. Boa tarde. Obrigado, viu? Doutor Júlio Pereira, atenção, doutor Júlio Pereira, nosso neurocirurgião, um neurocirurgião mais famoso aí, ó, o maior canal de neurocirurgia no YouTube do mundo. Maior canal de neurocirurgia do mundo. Foi um trabalho maravilhoso no tempo da pandemia, era o grande refrigério para as pessoas ali no canal do Dr. Júlio. E o Dr. Daniel Bratan, veja só, nosso nutrólogo, endocrinologista, olha aqui com a gente aqui, maravilhoso. Ao currículo aqui do pessoal, até tem vergonha de mostrar, olha aqui, ó, o tanto, né? Tá vendo? Olha aqui. Doutor Daniel, obrigado. Obrigado você, padre, é um prazer. Muito obrigado mesmo. Olha aí, gente, vamos começar, porque a gente tem muita coisa hoje para falar e para conversar. Hoje tem ao nosso pensamento do dia para os nossos filósofos. Vamos ver o nosso pensamento. Não se despedace para manter os outros inteiros. Olha! Interessante, olha. Nossa, até tá profunda. Não se despedace para manter os outros inteiros. Verdade, doutor? 100% verdade, né? Quem é a pessoa mais importante na nossa vida somos nós, né? É isso mesmo, né? Quem tem dúvida, eu falo, só a gente prestar atenção no que a aeromoça fala. Primeiro, se despressurizar a cabine, coloca a máscara em você e se ajuda o próximo. Tem gente que não tá nem perto de ficar bem, quer tentar carregar o outro. É verdade. E aí nunca leva para o lugar. Nunca leva, não sai do lugar, nenhum dos dois sai do lugar. É interessante, né? Às vezes, e também muita gente querendo manter os outros inteiros, né? Isso é muito típico dos médicos, na verdade, né? Cuida dos outros, esquece de si mesmo. Foi você que falou para mim que... Menor expectativa do que a população, do que a média da população. Estudo do CREMESP. Não foi? Só colocar no Google. A expectativa de vida é menor do que a média da população. É do médico. Por causa disso. Que deveria ser referência. Né? Mas é porque o quê? Despreocupado com os outros, preocupado com os outros, se despedaçando, né? Se fragmentando. Padre, mas eu conheço alguém que também faz isso, sabia? Sacerdotes, viu? Cuidam do rebanho, cuidam das ovelhinhas, né? E esquece que também precisa cuidar de si, né? Precisa de carinho, de ternura. Porque é verdade, e sabe? E depois, quando essa coisa da vida da gente, a profissão se mistura com a vocação, você não se despe, né, daquilo que você faz, né? É impossível, né? Você está o tempo todo, né? Você é o tempo todo 24 aquilo. horas por 24 horas, né? E ninguém aguenta, né? Ninguém aguenta. Mas Jesus sabia disso, né? Que ele falava, vinde a mim quem está cansado. Jesus falou que ia dar 100 vezes mais. Então, tô esperando. Estamos contando com isso, né, gente? Padre tem um negócio, vive muito, viu? Tem muito paciente padre. Muito. Eu já disse que é mulher que estressa demais. Olha lá, hein? Não pode, não. A gente está em minoria, mas a gente tem força, viu? Vive muito por quê? Porque não tem mulher, não tem sogra. Olha que coisa. Não tem filho. Não tem filho, não. Pelo amor de Deus. Aí olha. sim, viu? Olha, o quê? O quê? Padre vive muito. Ele vive muito. Vindo de você, eu tenho medo. Se falar que é padre na padaria, alguém quer confessar, né, padre? É igual médico também, não, né? não dá pra médico falar. foi numa festa de casamento, foi numa festa de coisa, falou que é médico. Pronto. Tá no avião, né? Falou que é médico. Falou que é médico. Alguém passa mal no avião, alguém passa mal. Se alguém do lado perguntar se você é médico, você tem que fingir demência. Por quê? Batata, alguém vai te falar, mas sabe o quê? Se não falar dele, ele fala de algum parente. Fala de algum parente, de parente. E verdade. Padre assim, ó. Porque isso, porque aquilo. Ou então pra criticar também. Pra criticar tem um monte. Tem isso também. Mas o padre no avião é bom, porque a gente fala, opa, tem um padre aqui, tá então, tudo O protegido. avião não vai cair. O avião não vai eu morro de cair. medo de avião. Mas uma vez eu tava morrendo. Aí a pessoa falou do meu lado, falou, o senhor não tem fé? Eu falei, tem as duas coisas, fé e medo, ao mesmo tempo, né? Vamos ver a nossa enquete aqui.
Você... deixa eu falar, mas eu nem li o que é sobre... A nossa enquete de hoje é a seguinte: você se anula para ver o seu próximo bem? Olha aqui, faz até a ver com a nossa pergunta. Sim ou não? Veja lá, você vai votar no @programa Bendita Hora no Instagram. Você se anula para ver o seu próximo bem? Você se aniquila, né? A palavra aniquilar em latim é tornar-se nada, né? Níquel, né? Você se aniquila, você se torna... De repente, você se anula para que o outro esteja bem? Vou perguntar para vocês? Não. Olha, para mãe, pai... Mãe, né? se aniquila. Difícil a gente não se anular de vez em quando, né? É um exercício, né, padre? É verdade. É um exercício. Você é mãe? Sim, 2 meninas. 2 meninas? A Juju e a Isabela. Estão assistindo a gente. Juju e Isabela, que beleza. Olha que idade 14 e 11 anos. 2 mocinhas. Menina de 14 anos? Graças a Deus. Pensei que de 14 anos tivesse... Não, quem dera. Não. Olha que beleza. Sim, a Júlia e a Isabela. E aí, doutora? Se eu me aniquilo, às vezes a gente se aniquila e nem está percebendo. Nem percebe. Porque a gente faz de bom coração, a gente quer ver aquela pessoa bem, então... E aí acontece o que veio no pensamento do dia. A gente se despedaça... Pro outro tá inteiro. E não percebe. Verdade. Então, muitas vezes, por amor, a gente se aniquila, nem percebe. E muitas vezes eu nem sofro por isso, porque meu intuito ocorreu. Agora, você fala uma coisa muito, muito sábia. Às vezes a gente não sofre por isso, por quê? Porque a gente, aquilo fez bem pra gente. Fez bem pra gente. Fez bem, né? Fez bem. Você terminar e falar, realmente eu fiz algo, mesmo que tenha me despedaçado, mesmo que tenha me aniquilado, mas eu fiz bem, né? Foi uma meta. Porque o amor não dói, né? O amor não dói. Não dói. O amor não dói. Isso é na Bíblia, sabia? O amor lança fora o temor, né? Você não tem medo, não tem nada. É interessante. Nossa, nós estamos muito religiosos. Tá profundo hoje, né? Vamos lá, gente. Primeira notícia, vamos lá. Agosto laranja chama atenção para a esclerose múltipla. Entendo o que é a doença. Os sintomas são visão dupla, fraqueza dos membros, perda da visão em um dos 2 olhos, desequilíbrio, falta de coordenação motora, entre outros. Eu vou perguntar para o Dr. Júlio... Pode ter bebido, né? Porque visão dupla é coisa de quem vê. Eu vou perguntar para o Dr. Júlio, porque a palavra esclerose é usada para várias doenças, né, doutor? E às vezes faz confusão na cabeça da gente. Perfeito. Até porque usavam de forma errada, dizer esclerosado, né? Antes de saber doença de Alzheimer, tudo isso. Por isso há muito preconceito. Muito preconceito. Mas na verdade é uma cicatriz, é uma fibrose, né? Que pode dar em qualquer lugar. No caso da esclerose múltipla, é uma doença autoimune, então seu corpo produz anticorpo contra ele mesmo, contra uma parte que a gente chama bainha de mielina. É como se fosse a capinha do fio que protege os neurônios. 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 Então, axônio, que é uma parte do neurônio. Então, na hora que ela é atacada, ela inflama e piora a função do nervo. Por isso que ele está colocando ali. Quase qualquer parte do corpo, a gente pode dizer. Ele destacou os locais mais comuns, que é a visão dupla, né? Que é um local onde a bainha de mielina ela é mais calibrosa, por isso que ataca, né? É muito comum, que é uma coisa interessante, em mulher jovem. Mulher branca tem uma incidência maior, mais do que negra, do que asiática, né? E é uma das principais causas de mulheres terem problemas até laborais, de não conseguir trabalhar, de ter afastamento de trabalho, de ter déficit. E é uma doença que é uma ignorância muito grande. Por quê? As pessoas não conhecem essa doença, né? E, às vezes, ela tem uma piora da visão e acha que não é nada. Que a forma mais comum que a gente chama é remitente recorrente. A pessoa tem uma inflamação do nervo, piora, e mesmo que ela não faça nada, depois melhora. Então, é importante a pessoa ter, né? Se tem visão dupla, se tem uma alteração de sensibilidade de metade do corpo, se tem uma fraqueza, se tem alteração de movimentação, coordenação, deve sim procurar a ajuda do neurologista para ele fazer a avaliação. Agora, a fraqueza mesmo, não consegue mais levantar peso, não consegue... E é curioso, padre, porque a pessoa, todo mundo é assim, né? Vai dando desculpa até procurar ajuda. Eu dormi sob o braço, por isso que não mexeu direito. É que eu tô nervosa, é por isso que metade do corpo tá formigando. Minha visão foi dupla, acho que é porque eu cocei, teve alguma coisa. Não, teve uma alteração focal. Mesmo que depois melhore, tem que procurar ajuda. Aquela atriz, como chama aquela atriz? Cláudia Rodrigues. Cláudia Rodrigues, né? Cláudia Rodrigues. A gente viu mais ou menos, porque ela é uma atriz, ela está bem exposta. A gente foi vendo a progressão da doença, né? Ela chega a incapacitar a pessoa.
É curioso, padre, isso é uma boa pergunta, porque assim, houve uma revolução no tratamento. Até a década de 90 a gente não tinha, hoje a gente tem tratamentos que ele faz o quê? Ele age no sistema imunológico para o corpo não atacar ele. Tá. Então a grande maioria das mulheres jovens que têm essa doença, elas vão ter filho, elas vão casar, elas vão trabalhar. Tanto que eu falo com o paciente quando pergunta, bote no Google, famosos esclerose múltipla. Você vai se assustar. A gente está na televisão. Que não tem sintomas, às vezes. Não tem sintoma. Olha. Como o senhor deu o exemplo, né, do avião, né, o que marca a gente é a catástrofe, né? Então, quando a gente vê pessoas que têm uma evolução, às vezes, atípica, de um quadro mais grave... É o que mais chama atenção. O que mais chama atenção. Tem maratonista, né? Eu estava num programa, acho que foi até aqui, uma moça que era maratonista e tinha esclerose múltipla. Então, assim, é uma doença que... Você tendo o diagnóstico geralmente é clínico, junto com o exame de imagem, vai precisar da ressonância. O médico dando o diagnóstico, ele vai fazer o tratamento. A forma mais comum, mais de 80%, essa remitente recorrente, a pessoa tem surto e depois melhora. Dá essas medicações que vão impedir esse surto de acontecer, que o grande problema é que quando o surto inflama, pode dar um déficit definitivo. Então, se você dá um remédio... Tem momentos de agudo, é mais agudo? É isso mesmo, agudiza e depois melhora. Então tem esses momentos, então. O grande déficit é nesse momento da agudização. Então, se você está tratando, essa agudização ocorre com menor frequência e quando você já tem o diagnóstico da doença, quando acontecer, se acontecer, o médico dá um corticoide para a inflamação não deixar nenhuma sequela. Tá. Olha aqui. Doutor, é diferente da esclerose lateral amiotrófica. Isso é outra coisa. Outra doença. Que é uma doença progressiva, né? Ela não tem cura, ela é irreversível. A esclerose múltipla ela também não tem um remédio que você diz que está curado. Mas você pode tirar essa pessoa da crise daquela... Isso. E a maioria das pessoas vão ter expectativa de vida normal, vão ter esses problemas, né? Vai ter que acompanhar, vai ter que tomar medicação. A medicação às vezes mexe com a imunidade. Não é fácil, mas a grande maioria das pessoas vai ter o ciclo de vida dela normal. E é o neurologista. É o neurologista clínico que vê essa avaliação. Que vai fazer isso. E não existe cirurgia, não existe nada disso. É só tratamento clínico. Nada. O grande problema são esses surtos, então vai ter a parte da reabilitação, como você deu exemplo de uma que for com algumas sequelas, às vezes tem problema na voz, né? Que aconteceu com ela também. Mas o principal é o diagnóstico o mais precoce possível. Quanto mais rápido for o diagnóstico, menor sequelas. Interessante, mais mulher. E é verdade, a gente começa a perceber que tem mais mulheres. 3 para 1, 3 para 1. A incidência no homem, a lateral amiotrófica é mais incidente no homem, né? Mais incidente no homem. No homem, né? Que é uma doença bem triste mesmo também. Ana Maria Braga, Ratinho. E ele já vendeu tudo na televisão, né? Tudo. Viena Hair. Eu lembro do Viena Hair? Aquele... Inatura, é verdade. Tubarão também. Olha lá. A maternidade e a fé cristã. Como passar nossos valores para os filhos. Olha, eu perguntei dela de mãe. Eu nem sabia que você era mãe. Olha com isso. E aí? É que eu acho assim, padre, passar a fé, passar valor é muito difícil. Porque o que a gente passa para os outros? É verdade, né? Tem que ter uma atividade da própria pessoa, né? Uma proatividade. Ser para a pessoa, né? Despertar a fé, despertar os valores, né? Deus já criou a gente com todo o potencial possível e imaginável pra gente ser santo, pra gente ser bom, a gente ter um pouquinho de Deus em nós, né? Ele colocou um pouco da divindade dele em nós, né? Acho que o pai e a mãe têm a missão maior de despertar, né? Despertar nos filhos, despertar esses valores, despertar a fé com o seu testemunho. Se você for pensar, tudo que a gente tem, que a gente foi formado a partir do que os nossos pais viveram, do que os nossos pais falaram. Quanto mais velho a gente vai ficando, mais a gente vai se vendo nos pais. É uma coisa interessante. Né? Verdade. A gente vai se vendo. De repente fala, nossa, eu estou fazendo isso que meu pai fazia. Não, estou falando como minha mãe falava. É engraçado isso, né? Parabéns, Laura. Parabéns. Muito bem, Laura. Tá vendo? Mas é engraçado que a gente vai... E aí a gente vai sendo aquilo que os nossos pais e minha mãe... Né, e é interessante que quando a gente está com os nossos pais, a gente não percebe tanto valor que tem ali, né? Não percebe tanto valor. A gente vai perceber... Existe uma frase muito interessante do Carlito Maia, que é um grande... O Carlito Maia foi um dos maiores publicitários que teve no Brasil, inclusive ele é da minha cidade, e ele dizia uma frase muito interessante. Ele fala assim, quem tem mãe não sabe o que está perdendo. Interessante. Olha, quem tem mãe não sabe o que está perdendo. Porque a gente, às vezes, não valoriza aquilo que a gente está deixando de aproveitar. Isso de mesmo. Sorver, de aproveitar. E do pai, da mãe.
E a gente, às vezes, não sabe o que a gente só vai perceber lá na frente, só né, depois, padre? Porque a gente é aquilo que você falou, a gente é reflexo daquilo que nós vemos nos nossos pais. É o melhor legado que a gente pode deixar, né? Mais do que as palavras. Uma vez eu escutei uma amiga falando assim, olha, se teu filho e tua filha não tá escutando o que você tá dizendo, não se preocupa, porque ele tá te vendo o tempo todo. Tá vendo, é verdade. Tudo que você tá fazendo, né? Ele tá observando. Aprende pelo que ela vê, né? Não pelo que a gente fala. Então, você ficar falando, ela continua fazendo as mesmas bagunças. Mas dependendo de como você age, a criança responde ao meio, né? Por isso que fala, isso passa de geração em geração. Se ninguém quebrar o padrão daquela família, o avô passa pro... O jeito, né, de Exato, o avô passa pro pai, o pai passa para um filho, esse filho passa pro outro e aquele jeitão vai igual. E até a neurociência reafirma isso, né? A maior parte do desenvolvimento é na infância, né? É na infância. A gente se assusta que as conexões, a maioria é feita no primeiro ano de vida, né? É impressionante. Primeiro ano de vida, né? Primeiro ano de Interessante. Vida. Até a cabeça cresce, você vê que o corpo é desproporcional, né? A cabeça é toda formada, até o tamanho dele, quase 80% é nos primeiros 2, 3 anos de vida. E ali que vai. E é interessante como que a infância marca a gente, porque por isso que eu acho que a gente tem uma eterna saudade da infância, porque parece que tudo era melhor, né? Mas é porque a gente foi se formando, né? Até o doce era mais gostoso, a comida era mais cheirosa, a casa era maior, né? A casa é maior, né? E é engraçado que você falou, Júlio, que a neurociência coloca que até o que a mãe sente durante a gestação vai modular as emoções do subconsciente dessa criança. Entendeu? Então, é verdade. E tem essa comprovação, de repente, que vai. A neurociência está aí, na gravidez tem essa coisa? Está mostrando infinitas coisas, porque tem pessoas que desenvolvem traumas e quando vai buscar isso na linha, né? Foi uma gravidez rejeitada, foi uma gravidez que não era desejada, uma tentativa de aborto. E você começa a achar diversos traumas. Eles falam uma coisa, uma vez eu escutei um negócio falando assim. Você já viu falar negócio de inferno astral, que é perto do aniversário da gente, né? Mas acontece, viu, gente? Não, e acontece, é real. Agora eu vou perguntar para os médicos. Existe uma explicação, porque, na verdade, por que o inferno... Porque quando todo o processo de dar luz é bastante traumático também. Tem dores, tem sofrimento, tem expectativa, tem ansiedade, tem tudo isso. É no período que a mãe vai dar a luz. Isso tudo passa pro filho. Então, toda vez que está se aproximando no aniversário, aquilo, de certa forma, revive. Faz sentido. Então, faz sentido? Eu estou falando bem... É uma coisa pseudociência. Pseudociência é minha. Eu brinco todo paciente o seguinte, a medicina é muito boa para explicar o que das coisas e o que você vai fazer. Mas o porquê a gente não explica nada, não sabe nada. O fato né, que a gestação influencia, a gente vai até falar de efeito placebo, né, que tem toda a influência do cérebro no comportamento. Aí você pode chamar do que quiser, inferno astral, isso aqui a medicina não sabe explicar. Então, o porquê de pouca coisa a gente sabe, mas a gente sabe o que acontece, que influencia no cérebro, não tem dúvida. O inferno, então, porque tem gente que fala, quando chega na hora, perto do meu aniversário, eu fico mal, dá tudo errado, mas eu acho que eu venho aquela lembrança da gravidez, daquela coisa e tal, não sei o quê. E o meu inferno astral sempre acontece na quaresma, porque eu nasci mais ou menos perto da Páscoa. Eu falei, toda vez eu tenho que passar um calvário desse... Mas, muito bem, mais uma notícia. Se deixar, nós conversa a tarde inteira. Vamos lá. Deficiência de ferro, consequências para a saúde a longo prazo. O especialista explica quais os riscos que falta de ferro no corpo pode oferecer para o organismo e como evitar que isso aconteça. Doutor, ferro é essencial, né, padre? Porque sem ferro a gente não consegue formar, por exemplo, as hemoglobinas de forma adequada, a gente não tem transporte de oxigênio para os tecidos. Então, a pessoa que tem deficiência de ferro, é uma pessoa que, teoricamente, a célula dela não respira de forma adequada. E o oxigênio, né, a gente depende da molécula de glicose para entrar, mas a mitocôndria vai precisar do oxigênio para, junto com a glicose, fazer toda aquela cascata lá no ciclo de Krebs. Para gerar energia. Para poder gerar a molécula de energia final lá, o tal do ATP. Então, se a gente não tem essa oxigenação adequada, vai faltar um combustível para a célula funcionar de maneira adequada. Então, a célula não respira de forma adequada. O paciente fica mais cansado, mais fadigado, mais indisposto. Tem dificuldade de ganhar massa muscular. Paciente que tem mais sonolência, tem... por isso que a pessoa, quando fala que está anêmica, ela fica com sono. Fica com sono. A pessoa tem dificuldade de concentração, né? Porque os neurônios também vão precisar de um aporte de oxigênio adequado. Né? Então, agora, doutor, obter ferro onde? Na alimentação? Na alimentação. Tem vários alimentos que a gente pode obter ferro, né? Se a gente pegar, né, os grãos, né? Feijão a gente consegue obter. Feijão. Ai, que delícia. O grão de bico a gente consegue. Grão de bico. Carne vermelha também oferta.
né? Oferta também a vitamina B12, que é o que ajuda na absorção. B12. B12 ajuda a absorção do ferro. Tem vários alimentos, algumas leguminosas verdes, né? Couve, você também vai achar um pouco de ferro. Mas o feijão é campeão, né? Ô, doutor, mas não tem uma coisa que a pessoa, quando fica mais velha, ela não fica tendo uma dificuldade maior dessa absorção? Pode ter dificuldade de absorção por vários fatores. Pelo passar da idade, você pode ter dificuldade de absorver. Pessoas que têm disbiose intestinal, que tem uma mudança, né, das bactérias boas e ruins do trato gastrointestinal, vai ter dificuldade de absorção. Pessoas que começam a ficar muito doentes também têm dificuldade de absorção. Porque uma das coisas que não se explica, não se sabe o mecanismo adequado, é que quando nós estamos com algum tipo de infecção viral ou bacteriana, ocorre uma depressão de ferro. Então, seria um meio do sistema imunológico ajudar a combater. Ele diminui a absorção de ferro. E aí tem uma tendência da ferritina ficar baixa. Por isso que não se repõe ferritina em paciente em quadro agudo. Se aguarda passar o quadro agudo para aí sim você fazer a reposição. Inclusive, eu tive uma paciente que é engraçada. Ela tinha uma ferritina baixa e um ferro livre no sangue bom, a ferritina baixa. Ninguém achava a causa disso. E ela, uma coisa assim, e todo o perfil, né, o transporte de ferro ok, saturação de ferro ok. E aí, assim, pedimos um exame de urina e veio uma infecção. Olha, estava escondido. Estava escondido. E aí, engraçado que tratou a infecção e o perfil de ferritina dela melhorou. Olha, interessante. E aí, se você ficar repondo ali na fase aguda da doença, na verdade, você vai fazer o contrário. Você vai fazer a ferritina subir demais quando o processo infeccioso passar e o excesso também não é positivo. Olha que coisa. Agora, a mulher tem na época da menstruação... Mulheres que têm um fluxo maior, elas podem ter deficiência de ferro. Né? Tanto que na mulher é um grande desafio isso. As mulheres têm a famosa metrorragia, né, que tem aquela menstruação com volume excessivo, né, é uma grande discussão, bloquear ou não esse ciclo. Bloquear, né? Sei, fazer a mulher parar de menstruar para evitar de repente... Para evitar de ficar perdendo ferro. Durante o trabalho de parto também, o estoque de ferro da mãe é necessário para o desenvolvimento da criança. Então, no último trimestre, uma das coisas que o ginecologista observa muito, obstetra, é o estoque de ferro. Se não tiver um ferro adequado, né, eles começam a suplementar por boca durante a gestação. E tem muitas gestantes que no último trimestre acabam tendo que repor até na veia, para poder ter um estoque adequado. Entendeu? Porque senão a criança já já nasce e desenvolve algum tipo de anemia. Como que chama que remédio que todo mundo toma para ferro? Neutrofer, tem Biotônico. Não, a biotônica era bom demais. Ai, como era bom. Vicia, gente, pelo amor de Deus. A mãe tinha que esconder biotônico. Não, hoje o biotônico não tem graça, que não tem mais álcool, antigamente tinha vindo do Porto no meu biotônico. Hoje... E tem mais, puxando um pouquinho para minha área de estética, além de toda essa importância do ferro, uma das principais causas de perda de cabelo é o ferro baixo. Ferro baixo. Olha. Ao contrário do que se discute da parte hormonal, que é muito... Onde, inclusive, eu estava conversando com uma dermato, só especialista nisso. Inclusive, ela falou o seguinte, ela falou assim, olha, veio um paciente para ela, o paciente brincou, ele falou assim, doutor, eu estou desesperado, porque o médico falou para mim, ou vou ter desejo sexual ou vou ter cabelo, não dá para ter as duas coisas. E ela falou assim, tá errado. Né? Mesmo porque o grande causador de queda capilar seria a dihidrotestosterona, o DHT, e não a molécula da testosterona. E existe como inativar isso. Tem nada isso. A ver uma coisa com a outra. Mas a ferritina é campeã em queda capilar. Olha que coisa. Campeã em queda capilar. Quando a ferritina baixa. A mulher começa a ter mais queda capilar. Eu tenho uma ferritina altíssima, o doutor sabe. Altíssima. E não tem aquela... Não adianta. Gente, eu esqueci de falar, você pode participar com a gente, hein? Maravilhoso esse café. Ele não vai tomar... André, ele não vai tomar café? Não, senão me dá vontade de comer, pai. Gente, café é de verdade, eu tô encantada. É de verdade. Passado aqui no estúdio do nosso lado. Ganhou meu coração, isso aqui. Tá vendo? Olha, é real, olha aqui, maravilhoso. Tá vendo? Olha, isso é coisa do Rodolfo. A gente tá querendo ver se alguém patrocina o nosso café. Até hoje não tem ninguém... Gente, é café real. A gente chegou no estúdio e tava passando, cheiroso, delicioso, viu? Não é igual a caneca do Jô, não, que não tinha nada. É mentira. Tudo real. Pão de queijo, né, padre? Só o pão de queijo, pelo amor de Deus. Doutor, uma vez ele veio aqui, ele trouxe pão de queijo pra gente. Aí sim, ó, ele Isso levou. significa que a próxima vez que vocês voltarem, vocês tragam... Mentira. Vamos lá, mais uma notícia. Intervenções estéticas aumentam 6,6% na terceira idade e ajuda na autoestima dos idosos. Isso é ótimo, isso é muito bom.
um aumento de 6%. Isso é um aumento significativo, doutora? Muito significativo. Inclusive, pegando o gancho do início da nossa conversa, que os padres vivem muito, mas os padres ensinaram as pessoas a viverem mais também. Então, houve um aumento global da expectativa de vida e, associado a isso, o bacana é, as pessoas não só vivem mais, elas querem viver melhor. Elas querem se integrar, muitas querem permanecer no mercado de trabalho. Isso. E com isso, algumas se incomodam. Eu trabalho com pessoal muito jovem, eu não queria ficar com essa cara meio sisuda. Às vezes a pessoa nem é sisuda. Às vezes é o peso da idade, a expressão. Né? Então, o que antes era tido, nossa, fazer uma cirurgia plástica numa pessoa de 80, 70 anos. Não se falava isso. Não se falava, era até meio que um crime, vamos dizer. Não, se a pessoa tem boas condições de saúde, tem boas condições físicas, está bem, é claro, a gente vai ter a parcimônia que se tem quando se opera uma criança, quando se opera um adulto jovem, quando se opera, tem que se valorizar. É muito comum nessa faixa etária já ter alguma morbidade, uma hipertensão, um diabetes, porém, essas pessoas não estão condenadas a não se tratar. Doutora, e dá para sempre fazer alguma... Porque a pele ela vai perdendo um pouco de colágeno, vai perdendo isso é normal, natural, vai dar. Mas dá sempre para dar uma esticada? Dá, sempre. O senhor foi muito radical, mas sempre dá para melhorar. Sempre dá para melhorar. O melhorar, às vezes, não necessariamente é esticar. Veja que interessante. Ontem eu atendi uma pessoa que falou assim, eu emagreci muito e estou sem gordura no rosto. Essa pessoa, se não tiver tanta sobra de pele, eu não preciso esticar, eu preciso preencher com a própria gordura. É verdade, olha. Então, com a própria gordura? Com a própria gordura. Dá para fazer? Dá para fazer com a própria gordura, dá para fazer com preenchimento que a gente chama de halógeno, que são ácido hialurônico. Né? Então, às vezes, não é o esticar em si, criou esse estigma. É reposicionar. Às vezes a pessoa chega e fala assim, meu nariz é muito feio, é muito grande. Eu falo, não, você não tem o queixo. Dá uma melhorada. Seu nariz parece. Então, a gente precisa avaliar a pessoa como um todo. Mas, no geral, sempre há o que se melhorar. E eu uso muito essa palavra melhorar, mesmo para pessoas mais jovens. Porque a cirurgia plástica, às vezes, pode causar uma certa confusão das pessoas imaginarem que a gente pode entregar tudo que elas desejam. Então, às vezes, a palavra é melhorar. E melhorar, muitas vezes, já é o suficiente. Aí o danado do pescoço, que a gente não sabe o que é que faz com esse pescoço. O pescoço também não está mais condenado a denunciar. Graças a Deus. Né? Quando eu era mais jovem, eu escutava, não adianta porque a gente arruma o rosto e o pescoço e as mãos... Denunciam. Não, o pescoço também se trata... Mão também se trata. Também? Olha! Diga o senhor aí. Então, são praticamente artistas plásticos. Artista plástico. É verdade, eu acho fantástico. Eles olham o rosto e a gente fala, cara, eu não consigo dimensionar o que ele está enxergando. E padre, cada vez tem aumentado, essa doutora deve receber muito paciente com problemas neurológicos que a gente encaminha. Eu encaminho o paciente com paralisia facial, pós-cirúrgico, né? Que às vezes sequela pós-cirurgia. Tem um tumor, tem um trauma. E eles até assustam, mas por cirurgião plástico, e às vezes o que incomoda ele é a parte do rosto. Ocorre uma atrofia, por exemplo, decorrente de uma doença, e é curada a doença, mas resta a sequela. Você vai lá dar uma melhorada. Cirurgia plástica não é só estética. É claro que mesmo quando a gente faz a reparação, ela é associada à estética. A estética, Mas é muito global a avaliação. E para o pescoço, voltando, existem tratamentos não só cirúrgicos, que cirurgia ainda se faz muito e realmente algumas pessoas necessitam quando tem sobra. Sobras, Então a gente precisa tirar o excesso, mas hoje a gente usa muita tecnologia. Tecnologia que causa retração da pele, que faz a pele encolher, ou aplicações externas, substâncias que causam um aumento do colágeno. Depois dos 30 anos a gente só perde colágeno. E o colágeno é a sustentação da nossa pele. Então, eu falo que é igual um prédio, que tem alicerce, assim, fibra. Se ela vai ficando em menor quantidade, vai desabando. E hoje a gente tem recurso, o nosso colágeno só nós podemos fabricar, mas a gente consegue induzir o corpo e através também do aporte de nutrientes, que o corpo agilize essa produção de colágeno. Demais. Então, nem tudo está perdido. Nem tudo. E as pelancas debaixo do braço também, né? Também, tem jeito pra tudo, né? Ainda bem, João. Que beleza. Não, e sabe o que eu fico mais feliz? Porque como a medicina vai ficando atualizada e sempre vai
é muita pesquisa, daqui uns 10 anos vai estar muito melhor ainda. Né? A indústria farmacêutica, a indústria, a medicina, tudo vai estar melhor. Quanta coisa vai ser descoberta que a gente não descobriu. Se a gente voltar 50 anos atrás, né? Quanta coisa surgiu. E a gente tinha um preconceito muito grande com a parte estética, né? Porque parecia uma bobagem, né? Só que quando você lida com pacientes, com tumor, o que quer que seja, e eu fui para hospitais assim, tidos como classe A, aí eu às vezes me assustava, né? A pessoa está preocupada com estética quando é grave, mas quanto interfere na vida da pessoa? Qualidade de vida. Interessante, né? E veja que interessante ainda uma coisa pitoresca. Algumas coisas que foram desenvolvidas para tratar doença foram extrapoladas para estética. Exemplo, o Botox, que todo mundo conhece, ele foi criado para tratar blefaroespasmo, que é aquele tique nervoso. Sei. E aí alguém observou assim, nossa... Deu uma esticada. Melhora as rugas. Como assim? Então, viu-se que as rugas são decorrentes de um movimento repetitivo do nosso músculo, seja do músculo frontal, do pé de galinha, que é o músculo orbicular. E aí, numa dose menor, numa indicação mais precisa, se trata. Olha que beleza. Olha que beleza. Gente, a gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Mas espera aí. A gente sempre termina o programa com uma música que alguém escolhe. Você vai escolher a música. A gente vai escolher para terminar o programa uma música da sua vida, a música que você gosta. Wave. Wave? Sim. Nossa, olha, ela tá na ponta. Olha, Wave. Que música é essa? Tom Jobim. Olha. Eu tô no tempo antigo ainda, do Não, ótimo. Ótimo. Wave. Então, foi difícil? Não. Pega uma mais moderna. Não, olha, ela pode até dar quantas quiser. Tem repertório. A coisa que tá lá, né? Matheus, escolha aí. A escolha não. Coloca aí, no final do programa termina. Não sabia. Próxima vez eu já Não, é ótimo. É assim que a gente tem que pegar. Bate pronto. Rapidinho a gente volta. Tá aqui no Bendito. Eu esqueci de falar pra você que você pode participar a hora que você quiser do programa. Você faz o seguinte, você entra aí pelo YouTube. Você tá assistindo a televisão, aquela coisa toda, mas você entra no YouTube, tá bom? Pega o seu celular aí, vai no YouTube e põe lá TV Rede Vida. E ali no TV Rede Vida tem um lugar para você escrever as suas perguntas, a sua participação, tá bom? Então pode escrever aí e eu vou falar aqui também o seu nome, também para dar boa tarde, ó. O Zeca, a Regina Bonioli, né, Maria Dolores, vou falando aqui, tá bom? Vamos lá. Mais uma notícia. Efeito placebo. Como o nosso cérebro pode ser enganado por remédio falso. O fenômeno documentado há décadas pelos cientistas é caracterizado pelo alívio de um sintoma, mesmo quando não há uso de medicamentos com eficácia real para o tratamento. Então, você tinha falado essa coisa do placebo. O placebo, igual, é mais ou menos com aquela coisa do músculo, do membro fantasma também, né? Isso. A pessoa sente dor, mas não tem nada ali, né? É o cérebro que cria essa ilusão do efeito. Isso na ciência, padre, é muito curioso, até a história. No efeito placebo, né? Desde do século XIX, a gente tem vários estudos que a gente tem mais tecnologia hoje para entender. O que acontece? O placebo seria um remédio ou terapia que não tem nenhum efeito real, cientificamente comprovado, mas a pessoa melhora. E para o senhor ter ideia, é como se desse uma água, uma pílula de açúcar, qualquer coisa, né? Vai da taxa de 15% a 20% dos estudos mostram. Nossa, as melhores que alguns medicamentos. É isso que impressionou, né? E aí, quando foi se fazendo estudo, isso revolucionou a medicina, porque hoje toda medicação que você vai testar, você tem o duplo cego. Uma pessoa vai tomar para você justamente diferenciar o efeito placebo. Então, a pessoa toma o remédio que você quer dar e o outro vai tomar o placebo. Por exemplo, eu fiz parte da pesquisa da Covid. Foi aplicado em mim, eu não sabia se aquilo era água ou era vacina. Depois eu vi que eu estava no grupo que tomou a vacina mesmo, né? Tá. Aí aplicaram para as outras pessoas. Então, assim, revolucionou a medicina. Do ponto de vista bioético, imagina, você vai aplicar uma coisa que não é nada para uma pessoa. Então, tem todo um debate, mas a gente sabe que a melhora é real. E por que essa melhora acontece, né? A gente sabe que no cérebro da gente, só o fato de você imaginar que você está tomando uma medicação, seu corpo age melhorando os sinais e sintomas. E aí, é muito alto. E aí veio aquela história. É realmente o nosso corpo que produz um monte de medicamento. Você que fala, a gente tem uma farmácia, né? Na verdade, assim, o nosso cérebro não diferencia padrão do real do virtual. Então, quando você toma uma medicação placebo, que para ele não tem essa diferenciação, ainda mais num estudo que você não sabe nem o que você está tomando, o que o paciente está colocando ali é algo que seja real,
o fato emocional começa a gerar resposta química no corpo. Que coisa interessante. Isso tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Aí é interessante, chama o nocebo. Que é o contrário, tanto para o bem quanto para o mal. E olha que curioso, padre. Eu tenho um canal, como o senhor falou, tem quase 1 milhão de inscritos. Às vezes, quando um paciente chega, eu vejo todo dia seu vídeo. Eu falei, não veja não. Porque senão você começa a sentir os sintomas, né, das doenças. É verdade, é verdade. E esse é o efeito nocebo, né? Se você ficar lendo, você tem um tumor cerebral. Tem isso, tem aquilo, né? Então, além disso, o placebo vem para o bem, o nocebo vem para o mal. E é curioso, quando você começa a fazer estudos, você percebe o jeito que o médico fala. Se o médico for mais galanteador, você vai ter o efeito placebo mais importante. Olha! Se o remédio for mais caro, incrível que pareça, ele acha que faz mais efeito. Mais efeito, o tamanho do comprimido, a cor do comprimido. Olha, para o senhor ter ideia do impacto, tem estudos com dentista analisando o placebo. Se você injetar água e disser que é anestésico, a pessoa sente menos dor. Gente, olha. Então, por quê? Porque nosso cérebro produz uma série de substâncias, como o Daniel falou, né, que justamente vão agir enganando o nosso corpo. Então, na verdade, é algo físico, é real. É real. Né? E a gente vai extrapolar, já quem está aqui com o padre, né? A ciência hoje já comprova o quanto o efeito de oração, tanto que todo hospital, gratidão, se você for ver, a gente até falava, não, é porque o mundo é cristão. Não, todo hospital no mundo tem alguma parte religiosa. Uma capela, uma coisinha, Em 2012, o Andrew Newberg é um neurologista. Ele provou isso fazendo ressonância com aquele contraste funcional, que o contraste capta o consumo de oxigênio. A região que mais está captando contraste é onde está tendo mais consumo de oxigênio, então é a área que está tendo maior taxa de metabólica ali de consumo. E ele colocava o paciente para fazer uma oração dentro da ressonância. Ele mostrava que o fluxo de sangue mudava, inclusive o fluxo de sangue ia para uma região que é o pré-frontal, que é o córtex da decisão. Olha que coisa. Ele mostrava isso. O Jay Lombard também, que é um neurologista, fez isso em 97. E se você começar a pesquisar, tem 19 centros no mundo que eles chamam de neuroteologia implantados em universidades de medicina. Que coisa interessante. Olha como que no fim tudo vai se... É revolucionária a ciência por causa disso, né? Porque às vezes a gente entende como funciona, mas não sabe. Gera um monte de polêmica, né? Para o senhor ter ideia. Eu até estava brincando aqui no bastidor. Antes eu brigava tanto, o paciente, eu estou tomando tal coisa que o médico falou. Eu sabia que não funcionava, não tem estudo que comprova aquilo. Agora está assistindo melhor. Para a memória a gente cita um monte de coisas, né? E para o tratamento também, né? Hoje eu faço assim, tem esse efeito placebo e para piorar, né? Se o médico estiver convencido, já tem estudos mostrando isso, às vezes até por ignorância, ele acredita mesmo num tratamento que não tem comprovação científica, o efeito que a gente chama quase por procuração, do jeito que o médico passa para influencia. Olha, o médico acreditando naquilo. Não estou falando que é pilantra, estou falando aquela pessoa que acredita no tratamento que cientificamente ainda não tem uma comprovação. Mas ele acredita naquilo. Ele acredita naquilo. Ele passa aquilo para... Mas o poder de convencimento, Mas isso explica tem uma teoria, eu esqueci o nome, tem um livro do Jay Lombard, de 2015, que ele cita o centro norte-americano que mostrou a teoria dos neurônios espelhos. Que você é capaz de sentir o que a outra pessoa sente. Então, se você pega alguém que está animado e está te convencendo positivamente, você espelha os neurônios daquela pessoa. E você gera química para aquilo. Eu achei muito curioso que tem um estudo da Nature mostrando com isso, que sempre quando a gente fala placebo, você pensa no paciente, né? Tomando remédio ou não. O médico não sabe o que ele está dando, porque tem que ser duplo cego, né? Mas tem estudo da Nature bem interessante que eles enganaram, entre aspas, o próprio médico e só ele achar que aquilo era real, sem falar nada com o paciente, que ele não podia falar. A afeição ou o jeito que ele falava, olha que interessante. Essa coisa da empatia, da simpatia. Isso é muito pré-histórico, né? É muito pré-histórico. Isso derruba qualquer teoria evolucionista, né? Então, mas porque é o seguinte, você sabe que eu estava lendo esse dia sobre o vômito simpático. Vômito simpático. Por que nós vomitamos quando o outro vomita? Porque, na verdade, na pré-história estava lá. Se alguém comia um veneno, uma coisa, ele vomitava. Então, todo mundo vomitava para não morrer. Porque, então, até hoje, nós trazemos isso, né? Quando eu olho para alguém vomitando, por que eu vomito? Tem pessoas que sentem ânsia para vomitar. É o vômito simpático, né? O vômito que eu tenho... Eu sou tão sugestiva que só de o senhor falar essa palavra já dá náusea. Só de falar a palavra vômito eu já tô... Já vou falar para deixar... A Estelita está perguntando aqui para a doutora. Eu tenho muitas rugas. O que eu faço? Queria cuidar mais da minha pele, mas eu tenho muitas rugas. Você já responde, né? E aqui também até a Nara está perguntando. Boa tarde, todos. Preciso melhorar a minha massa muscular e a contração nos nervos... dos nervos e tratar massa muscular. Então,
Ela falou que é muita ruga. Vamos ver aqui, ó. Bruna Marquezine, tenho fé na instituição falida do casamento. Olha, questionada em entrevista sobre quais seus sonhos, no momento ela afirmou: em nível pessoal, formar uma família, viver uma paixão fulminante e um amor sereno, ter filhos e uma fazenda. Tenho fé na instituição falida do casamento. A Bruna Marquezine não foi aquela que era do Neymar? Do Neymar, é. E aí? Ela mesma. Ela mesma, olha ali. Hã? Filho do Leonardo agora. Ela namora o João Guilherme? Vai casar. Vai casar? Diz que vai. Olha, vai ser cunhada da Virgínia, né? A Virgínia, que é do outro lado. E aí? O casamento é uma instituição falida? Não é falida. É bonito que ela tem fé, né, gente? Ela tem fé. Ela tem fé. Mas não é falida, né, a instituição. Né? Não, é um sacramento, né? É o sacramento do matrimônio. E Deus dá graça, Você é casada né, há quanto tempo? 16 anos, graças a Deus. É verdade. Deus dá graça, Todos né? são casados aqui? Todos. Menos eu. Não sei. Também não, nós nos livramos. A gente vai viver mais, né? A gente vai viver mais. Deus dá graça, né? Eu acredito, sim, que a gente precisa pedir ajuda dele, decidir estar juntos, decidir viver esse sacramento todos os dias, cuidar da plantinha da nossa família, né? Você deixou ela de lado, abandonada, sem regar, sem sol, sem nada, ela não vai sobreviver. Tem que regar com amor, com doação, né? Quando a gente fala, na Constituição da sociedade, mesmo nas sociedades quase que pré-históricas também, a família sempre é um núcleo importante da segurança, do encontro, das sensações, do afeto, da ternura. É a família. Ela vai mudando a configuração ao longo do tempo, vai mudando. Para casar, tem até entrevista com o padre antes, não tem? Tem. É o que eu mais... Ontem eu estava de uns entrevista, a gente faz um juramento. Padre, mas sabe que eu fico pensando, né? Às vezes, essa frase, instituição falida, né, do casamento, tem muita gente que fala. Mas acredito que as famílias que estão vivendo, né, aquela sacralidade do cotidiano, das pequenas coisas, elas existem aos montes. Só que elas são silenciosas. É verdade. Né? O doutor Davilão, quando o avião cai, é que faz barulho. Né? Floresta cresce todinha, em silêncio. Cai uma árvore pra você ver. Então, o que faz barulho é essa coisa que deu errado, que não sei o quê, que é falida. Agora, existe um monte de gente que se encontra a alegria na família. Quer voltar para casa, a pessoa quer voltar para casa, né? É verdade. Tem vontade de voltar para casa, quer vontade de encontrar a família. Eu não quero sair. Tem gente que eu acho interessante, não me convida para sair não, porque eu quero ficar em casa. Mas para o senhor ver, lá na Milícia da Imaculada mesmo, nós acolhemos todos os dias muitos pedidos de oração. 90% desses pedidos são pelas famílias. Interessante. Né? Pelas famílias. Então, se a gente perguntar hoje, o que é a coisa mais sagrada, né, na sua vida? A família. E a família é uma coisa interessante, né? É aquela história. A gente às vezes fala mal, mas a família da gente acabou. Né? Aquela história que a gente não deixa eu falar mal da minha família. Mas não deixa o outro falar. E casamento, padre, pra gente manter o casamento tem que ter amor. E amar é um verbo. Então você tem que fazer por onde. É verdade. Né? Porque é normal, são duas pessoas diferentes. De cultura, né? De meios. Um desafio, né? É um desafio. Então, se você não tá disposto a enfrentar isso e juntos e diminuindo essas divergências, é complicado. É sim. Não, e é um desafio. E é um desafio que você renova todo dia, né? Exato. Todo dia. Porque se nós somos pessoas diferentes a cada dia, como dizia os filósofos, esqueci, acho que é Heráclito, mas cada dia que passa, nós somos uma pessoa diferente. Ele dizia, um homem não se deita com a mesma mulher todos os dias, né? Porque cada dia a gente muda, a gente tem que reencontrar essa pessoa também no outro dia. Amanhã essa pessoa vai ser diferente. Rodolfo mandou eu mandar. Vamos lá. Como a vitamina D pode reduzir o risco de câncer? Entenda a relação entre vitamina D e a prevenção de câncer. E como garantir níveis saudáveis dessa vitamina. O problema é esses níveis saudáveis aí também, dessa que a gente nunca sabe. Tem que tomar cuidado, porque assim, pode reduzir, não tratar. Isso é interessante. Porque a gente... perigoso, não? O pessoal começa a tomar vitamina D para curar câncer. Exato. Como a vitamina D tem vários outros nutrientes que em equilíbrio vão ajudar. Então, que já se sabe que vitamina D modula o sistema imunológico, é verdade. Ela melhora o teu sistema imunológico. E o nosso sistema imunológico, nós temos células lá, linfócitos, que são guardas. Eles ficam detectando onde tem células que são possíveis células tumorais, para poder aniquilar. Então, quando a gente tem um nível de vitamina D adequado,
a gente faz de uma forma indireta com que esses guardas vão andar de forma mais adequada e vão monitorar melhor. A vitamina D também, padre, tem outro mecanismo também que não é muito bem ainda ilustrado, que ela diminui a formação dos vasos sanguíneos em direção aos tumores. Mas não é uma garantia, entendeu? Ela ajuda a diminuir a formação dos vasos sanguíneos que vão nutrir os tumores. Mas não que isso seja um tratamento ou um remédio. Não é não, vou tomar a vitamina D e não vou fazer, não vou fazer o restante da história. Não é isso. Acho que são coisas que tem que se somar e se agregar, né? Então, vitamina D ela é importante, mas ainda tem muita discussão no meio, mesmo porque não é uma coisa que ainda é muito estudada. E a vitamina D tem aquela coisa da exposição no sol também, A exposição ao sol, a gente depende dela, né? Nos alimentos tem uma fonte muito pequena. Então, esse é o grande problema, né? Nos países nórdicos, né? Lá sim tem os peixes, né? Tem uma quantidade de vitamina D muito maior. Né? Falam que a natureza de Deus é perfeita, né? Lá não tem muito sol, mas nos alimentos eles encontram mais. E o grande problema hoje da gente induzir as pessoas à exposição solar é o risco de câncer de pele. Então, basicamente... Tem que ter um meio termo. Exato. Então, a gente, muitas das vezes, hoje, as pessoas acabam tendo que suplementar. Mas não é todo mundo que tem que suplementar. Não é para sempre, não é qualquer dose. Então, tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Gente, Rodolfo, preciso fazer uma junta médica aqui para a Nara. A Nara tem um monte de coisa. Vamos ler, ó. Primeiro a Nara falou aqui, ó. Vou perguntar. Eu preciso melhorar minha massa muscular. Estou com a massa muscular muito baixa. Preciso tratar da espondiloartrose. Né? E aí ela vem dizendo assim... só que eu sou vegana e estou perdendo... mas também vegana, é esse o problema. O de vegano que é o problema. Já tá começando... Então, a massa muscular com vegano é um trem complicado, né? E a gente vai entrar numa discussão, porque quem é vegano vai falar que a gente consegue encontrar, tem níveis de proteína em outros alimentos, mas nenhum alimento vai te dar uma carga de proteína adequada, de aminoácido adequado, que a gente vai encontrar na carne de origem animal. Então, isso é uma discussão gigante. Tudo bem, então ela precisa aumentar essa massa muscular. No mínimo vai ter que suplementar. E exercício também, né? E atividade física, não atividade física. Hoje evoluiu muito, né, Daniel? Porque assim, tem uma quantidade grande da população, né? Saiu um estudo recente, quase de 10%, um número absurdo nos Estados Unidos, né? E hoje eles têm, né, suplementação. Agora tem que acompanhar com o nutricionista, com o nutrólogo, que eles vão conseguir repor. Tem atleta olímpico, lutador, vegano, que consegue, mas com estratégias que não são simples de ser feitas. Né? Tem que ter um acompanhamento. Até mesmo porque é mais complicado. Para bater essas metas em outros alimentos, a quantidade é muito maior. Muito maior. Tenho empatia que eu tenho irmã vegana. Aí ela briga. Então, ele está querendo não arrumar problema. Ele está querendo não arrumar problema. É a médica que é vegana? Não. É a defensora pública. Olha aí. Agora, deixa eu só mais uma aqui, Rodolfo, porque a Estelita pergunta... o que é espondiloartrose? O que acontece? A gente vai envelhecendo, as articulações vão danificando e vão dando a famosa artrose, a bico de papagaio, né? Então, ela vai ter que fazer um tratamento como um todo, porque não é só uma doença, né? Daniel vai falar. Ela está falando. Mas a massa muscular é importante. Com certeza, a musculatura forte aí, né? Sim, a musculatura com uma densidade adequada, ela protege todo o arcabouço. A atividade física, tem que ver se ela está fazendo. Uma coisa puxando a outra aí, tá vendo? E a Estelita falou que tem muita ruga. Ela tá perguntando, porque quando a gente falou que ela pode, ela tem muita ruga mesmo. Dá para melhorar. Ela só precisa ver a diferença entre ruga e flacidez. Ruga é aquela marca na pele mesmo, tá? Agora, flacidez é quando a pele está sobrando. Muitas vezes se tem as duas coisas. Tem ruga e flacidez. Se é só ruga, dependendo da área, aplicações de botox, preenchimento, melhoram. Agora, quando a ruga é associada à flacidez, tem que se tratar também a flacidez. E o fator nutricional é muito importante, porque ruga tem muito a ver com hidratação, cuidado com a pele, protetor solar, todo esse conjunto de cuidados. Tá vendo? Tudo tem jeito aí, né? Vamos lá. Mas esse negócio de vegano, tudo bem. Especialistas apontam risco do exagero de procedimentos estéticos em jovens. Entrou outro polêmico. Chegamos ao outro extremo. Porque aí a gente está falando, de que sempre vai poder jeito, mas eu mesmo vejo muita gente fazendo muito procedimento. Exagero, não só em jovens. Tem sobrinhas novas que ficam fazendo um monte de coisa, gente. As pessoas são muito imediatistas, então muitas vezes, se elas estão com excesso de gordura, elas têm que fazer dieta, fazer exercício físico e não fazer uma lipoaspiração. Então,
Muitas vezes a gente tem que contraindicar, e eu contraindico com consciência, porque não é a hora de fazer cirurgia, ou às vezes expectativas irreais. Infelizmente, os jovens nem sempre têm maturidade para saber que a cirurgia é feita em troca de uma cicatriz, em troca de todo um cuidado, sente dor, um risco também, risco. Cirúrgico, né? Às vezes elas vislumbram um resultado que não é possível e vão ficar muito decepcionadas. Então, a gente fala que cirurgia é para ser feita quando há maturidade física, porque o corpo às vezes ainda vai amadurecer e melhorar por si só, e intelectual também, que a pessoa tem entendimento para saber o que ela vai fazer, o que ela pode esperar, o que ela precisa colaborar. Então, porque esses procedimentos exagerados, porque o exagero também cai numa coisa que não fica muito bem. Não fica bonito. Igual aquelas pessoas, eu quero ficar igual o Ken da Barbie. Aí faz 37 cirurgias. Não tem jeito de ficar bom. Fora o problema dos modismos. Isso. Então, eu sempre falo, gente, modismo, você vai fazer o que você acha que você se sente bem. Então, é mama grande, mama pequena. Agora era mama. Agora grande, diminuiu a mama agora. Agora diminuiu. Agora, né? Preenchimento. Então, não dá. Tem um estudo que mostra que essa geração atual parece que ela é mais... procura coisa mais natural. Essa agora? Essa nova. Nossa, essa que fica no celular o tempo todo lá. Tá doido. É a mais nova, talvez, do que ela, mas se isso ocorre, a gente vai ter um equilíbrio, porque nem tanto, nem tão pouco. Isso não é só um problema do paciente, é do profissional também. A gente precisa saber a hora de falar, olha, a senhora já melhorou até aqui, não é fazendo mais que vai melhorar mais. Chegamos no limite, vamos fazer um acompanhamento e colocar essa limitação. Rede social também tem influenciado. Rede social. Né? Sem dúvida. Selfies, né? Os filtros são... A pessoa chega lá e quer São os concorrentes difíceis harmonização nossos. facial. Esses dias uma amiga falou assim, ela não fez uma harmonização, ela fez uma demonização facial. Mas tem muita gente, todo mundo igual, tá super né? em alta esse negócio de harmonização, né? Tem que tomar verdade. cuidado. Rodolfo, você tem pergunta pra fazer? Rodolfo tem pergunta. Boa tarde à mesa, todos aí. Na verdade, estava chegando também algumas perguntas dessa nos nossos canais de comunicação. E seria para o doutor Júlio. Doutor, esses dias passou nos telejornais um acidente de um rapaz que caiu uma tora de madeira gigantesca na cabeça dele e adentrou no crânio por muitos centímetros. E o rapaz foi operado e sem nenhuma sequela. E era assim, teve um afundamento muito grande, pegou parte cerebral e tudo. Realmente, tem partes do nosso cérebro que podem ficar sem nenhuma sequela, mesmo afundada. Afundou o crânio? Um crânio enorme, uma tora de madeira entrou na cabeça dele num acidente. E assim, gigantesca, muitos centímetros e... Ele saiu ileso. Perfeito. A gente disse que o cérebro é como se fosse uma cidade com várias ruas. Então, é possível você fazer trajetórias na cirurgia mesmo. A gente quer operar um tumor profundo, a gente sabe quais são as áreas eloquentes e não eloquentes, a gente faz uma trajetória sem levar dano. É raro, mas casos como esse são pessoas, né? Milagres. A gente Milagre, né? É verdade. Eu estava brincando com o padre que me pergunta se é milagre ou não. Fiscal de milagre. Fiscal de milagre. Todo paciente pergunta se foi milagre ou não, né? A gente tem uma explicação, né? O que aconteceu. Muitas vezes é isso. Tem um caso clássico que um médico descreveu e até ajudou na neurocirurgia, que foi um paciente que explodiu uma peça e atravessou o crânio na época que nem tinha tecnologia direito para neurocirurgia e ele ficou completamente bem. Tem casos, às vezes, eu conheço um caso de uma pessoa que deu o próprio tiro, atirou, vazou e ele saiu. O único problema, porque estava saindo muito sangue, pegou, botou aqui, saiu, foi para o hospital, normal. Não teve sequela, não teve nada e tal. E atravessou o cérebro. Quando eu trabalhava em pronto-socorro, já tinha um paciente que foi ser executado por causa de crime, amarraram a mão, deram na nuca e ele chegou correndo. Só sangrou. Meu o tiro, Deus, gente, foi coisa de filme. É porque às vezes tem muita bala que eles armazenam, diferente da polícia, e fica velha. Então, às vezes, a pólvora não tá... O policial estava me explicando isso. E às vezes a pressão não é tanta. Não é tanta. Impacto mecânico. Mas assim, como esse caso que o Rodolfo falou, são casos assim... Tem explicação, chegou a hora da pessoa não de jeito chegou a nenhum, hora, né? Acabou! Olha aí, que pena, viu? Você estava tão bom ainda, tá vendo? Ótimo. Vamos! Enquete, vamos lá. Nossa enquete, nós perguntamos para você o seguinte. Você se anula para que o outro possa ser melhor? Olha,
82,4% falou que sim. Olha que beleza, o céu vai estar cheio de gente. Olha, 27,6% diz que não. Então, inferno. O inferno é já os candidatos. Porque é muita mãe. Isso é coisa de... É verdade, é coisa de mãe mesmo, é coisa de mãe. Gente, vamos ouvir a música da doutora Suzy, vamos ver. Bom gosto. Muito bom. Fala a verdade, meu Deus. Doutora Suzy Vieira, muito obrigado. Eu queria deixar o site da doutora Suzy, Suzy Vieira, Suzy com y.com.br. Tá aí aparecendo. E o Instagram, tudo junto, doutora Suzy Vieira. Tá lá, doutora Suzy Vieira, Obrigado, viu, doutora? Muito obrigado, foi um prazer, o senhor... Ótimo. Natália Silva, olha que beleza, atenção, o site é da milícia, miliciadaimaculada.org.br. Isso aí. E o Instagram é @milícia da Imaculada. Qual é o seu Instagram? Você tem? Acredita que eu não tenho, é uma vergonha, tô Gente, que bom, não essa tem! Ótimo! Mas vamos divulgar o da Milícia da Imaculada. Milícia da Imaculada. Obrigada, viu, padre? Um abraço nosso, todos da nossa obra, o Senhor, viu? Obrigado mesmo. Doutor Júlio Pereira, obrigado, doutor Júlio. Atenção, você vai encontrar o doutor Júlio no Instagram, @neurocirurgiabr. E você vai também encontrar no YouTube, o canal do YouTube, que é muito bom, youtube.com/neurocirurgiabr. E o Dr. Daniel Bratan, você encontra o Dr. Daniel Bratan assim, no Instagram, @Dr. Daniel Bratan, Dr. Daniel Bratan, no @Instituto Bratan. Atenção, acompanha a live que ele tá fazendo toda manhã. 7 horas da manhã. Mas é no Daniel? No dr.Daniel Bratan. dr.Daniel Bratan, 7 da manhã, live que ele tá fazendo essa semana, maravilhosa, 7 da manhã. 7 da manhã. Eu vi lá, hoje eu tava vendo lá. E o telefone 0 operadora 11 917 52 35 30. Entra aí, liga pra lá, isso mesmo. Obrigado, viu? Obrigado, padre, é um prazer estar aqui. Obrigado, mano. Obrigado. Olha aí, gente, que música linda, maravilhosa, terminando esse dia, olha, aumenta o som. Obrigado, fique com Deus. Não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. O resto é mais.